Vamos embora, vamos conectar com a nossa diva? Sabe quem é a nossa diva, né, o Sakamoto? Diva americana, Mariana Sanches, diretamente de Washington. Ela que está apurando tudo, ainda tem agora essa história aí da Venezuela. Vão querer uma guerra, será? Conflito? Para de dar trabalho a Mariana Sanches. Bom dia, Mari. Bom dia, Fabiola, Josias, Sakamoto, a nossa audiência. Pois é, né, Fabiola? Como se tivesse pouco, a gente agora ainda tem que monitorar a Venezuela. Vai vendo. Vai vendo. Bom, a gente estava falando de Venezuela. Você tem alguma coisa a falar de Venezuela ou já vamos lá para Rubio e Mauro Vieira? Posso falar sim, inclusive é uma questão, é uma preocupação do governo brasileiro, porque se na ligação entre os dois presidentes, no dia 6, o presidente Lula trouxe o assunto Venezuela, até para tentar entender em que ponto da história, né, o Donald Trump estava, se ainda pela via diplomática, com aquele mesmo personagem que foi importante para o Brasil, o Richard Grenell, ou se já numa via mais Marco Rubio ali e Pete Hegseth, que é o secretário de guerra e o secretário de Estado, né, na linha de explodir cada vez mais barcos supostamente de narcotraficantes venezuelanos e de ameaçar ali uma ação bélica em território. Agora o governo brasileiro, o presidente Lula, já não tem mais a via que o presidente optou, pelo menos por enquanto, para seguir com a Venezuela. O Trump deixou claro ontem, confirmou a reportagem do New York Times, né, um furo de reportagem deles, dizendo que a CIA já estava preparada para fazer operações para retirar o Maduro preso ou morto do poder na Venezuela, né, de Caracas. Portanto, agora, Fabiola, assim, para uma operação militar, definitivamente os Estados Unidos não precisam do Brasil e muito provavelmente nem vão querer saber o que o Brasil pensa, porque já imaginam que não é positivo, né? Agora, se fosse para alguma negociação diplomática, talvez pudesse ser um caminho, mas o Grenell, ele próprio, tinha uma via direta diplomática com Maduro. Então, fica aí uma questão, se os americanos trarão o assunto Venezuela e o que eles podem querer do Brasil nesse assunto. É uma incógnita, viu, Fabiola? Não está claro ainda se haverá algum pedido dos americanos nessa linha. Aliás, é importante atualizar que o Rubio sempre criticou muito a posição do Lula em relação ao Maduro, mas graças, inclusive, ao pessoal da Maria Corina Machado, que fez chegar aqui aos republicanos o comportamento do Lula depois das últimas eleições, em que o Maduro não apresentou as atas, então o governo brasileiro, as atas eleitorais, e o governo brasileiro não chancelou essa eleição, a postura em relação ao Lula no que concerne a Venezuela mudou, viu, Fabiola? Você chegou a ver, Mari, o Maduro falando em inglês? Ele até falou em inglês para implorar para que não haja guerra. Você chegou a ver? Vamos dar uma olhadinha nisso? O pessoal está querendo ver. Vamos lá. Cadê o Maduro? No, not war. Just peace, not war. Se diría así. ¿Quién habla inglés aquí? Tú, Daniela. ¿Está bien así? No war, just peace, and the people in the United States. Please. Please, please, please. Parece o Bolsonaro falando inglês, né? Dá para você mandar e compartilhar com teus compatriotas aí, ô Mari? Oi? Pois é, a situação não tá boa, né? É isso. Para quem está conosco na TV, é um intervalo, mas a gente segue aqui pelo YouTube falando sobre isso. Ele está implorando, né? Vamos lá, no YouTube, já estamos? Estamos. Vamos lá, Sakamoto. Ele arranhou o inglês dele ali, vai. Então, por isso que eu falei, parecia um pouco o inglês do Bolsonaro naquele discurso, lembra? Do que ele fez lá na Paulista, né? Que depois o pessoal brincou, lembra? É verdade. Virou meme, etc e tal, né? Não, nenhum dos dois é obrigado a falar inglês, na verdade, né? Só que lembrou os dois discursos. O Lula né? nunca arranha falar inglês, né? Não. O Lula entende zero de inglês, na verdade. Também não... Ô, Fabiola. Fala, Mari. E só para adicionar aí um pouco de contexto, né, que eu vim apurando essas últimas semanas aqui com a diplomacia,
Na verdade, houve uma tentativa de acordo bastante, digamos assim, segundo os relatos, né, das fontes diplomáticas americanas, claro, sempre ressaltando isso, o Maduro teria, inclusive, oferecido o controle de postos de petróleo e de minas, né, dos minérios. Enfim, a Venezuela tem um subsolo riquíssimo e ele teria feito essa oferta de controle aos Estados Unidos, inclusive oferecendo retirar a China da exploração desses minérios, desse subsolo, desde que os Estados Unidos normalizassem a relação econômica, retirassem as sanções. E o Trump disse não. O Trump disse não, e aí optou definitivamente pela via do Rubio, que era uma via, que é essa via mais bélica, inclusive pediu a interrupção das conversas que vinham acontecendo ainda, as conversas diplomáticas entre Washington e Caracas, porque na visão de Trump, as conversas vinham desmoralizando as ações, né? A gente lembra que o Trump chegou a explodir pelo menos 4 embarcações até anteontem, né? Ontem teve mais uma, na costa ali, na região do Caribe, são águas internacionais, mas muito próximo à Venezuela, e ele então pede a interrupção da sua equipe nas conversas diplomáticas, porque em tese essas conversas com o Maduro estariam desmoralizando esse approach bélico, e o Maduro não estaria acreditando na possibilidade de que houvesse uma ação armada, de fato, dos Estados Unidos contra o governo Maduro, que Washington diz que não é legítimo, né? Então agora, quando a gente vê o Maduro, inclusive arranhando no inglês, eu acho que, de fato, ele agora está acreditando aí na ameaça que vem de Washington, né, Fabiola? O pessoal tá falando aqui no chat que eles ouviram a Silmara falar assim, just Pix. Você ouviu? Eu vi, Just Pix. Então, mas é por isso que eu falei... Tem Pix lá, né? Não, Just não, Pix, ainda não no tem, war. ainda não tem. É por isso que eu brinquei com aquela coisa lá da fala do Bolsonaro, Popcorn. do popcorn, sinners, ice creamers, aquela coisa. Então, você ouve o que é? Pix. Meu, Pix é um nome tão bom que até em qualquer língua você fala. Pix. Pix. Muito bom. É tão bom e os Estados Unidos não gostam, né? Porque, Faz tipo... um aí pra mim, vai, Hã? Sakamoto. Faz um aí pra mim. Dá até pra fazer Pix de 1 centavo, você sabe, né? Vou Estamos fazer de um volta. Estamos de volta aqui no nosso All News. Tem gente brigando comigo, falando, Fabiola, o assunto é sério, é sério. É sério. E tem uma pergunta importante, Josias, e a Sueli Maria, ela tá me brigando comigo aqui desde cedo no chat. Desculpa, Sueli. Não quero brigar contigo. Ela diz o seguinte, eu queria saber por que vocês falam o tempo inteiro que é ataque dos dois lados. Eu queria saber o que a Venezuela fez para os Estados Unidos. Vai lá, Josias, você responde para a Sueli. Não, a Venezuela não fez nada senão se transformar, se converter num estorvo para os Estados Unidos, um estorvo econômico. Agora, é direito da Venezuela, né? A Venezuela tem lá os seus recursos naturais e ela privilegiou, na exploração desses recursos, privilegiou a China, privilegiou a Rússia, também nas suas transações comerciais, privilegiou esses 2 países, que sempre deram mão forte ao Hugo Chávez, que é o antecessor do Nicolás Maduro, e mantiveram essa mão forte em relação ao Nicolás Maduro. Não interessa à China e à Rússia que tipo de governo há na Venezuela. Ambos sabem que ali existe uma ditadura, mas também na China vigora uma ditadura, embora mais pragmática do ponto de vista comercial. Também na Rússia vigora um regime autocrático do Vladimir Putin. Então é uma parceria ideal para os 3, né? E os Estados Unidos se ressentem do inconveniente de ter que buscar petróleo tão longe, lá no Oriente Médio, tendo um petróleo aqui tão próximo, reservas abundantes de petróleo no subsolo da Venezuela, e os Estados Unidos não têm acesso a esse petróleo. Querem ter acesso, por bem ou por mal, em paz ou na marra. Então, a resposta é simples, Fabiola. Do ponto de vista prático, a Venezuela privilegiou os seus interesses. No caso específico, os interesses estavam mais voltados para a China e para a Rússia. E agora o Donald Trump está querendo reverter esse cenário. E está fazendo isso da forma incorreta, evidentemente, como realçamos aqui, né? Não se pode intervir sob qualquer prisma que se analise, uma intervenção militar para depor um regime e depois se aproveitar economicamente dessa deposição. Evidentemente, isso é deplorável, né? Mas os interesses econômicos estão por trás da movimentação do Trump.
A Sueli agradece a resposta e fala muito obrigada. Tamo juntas, Sueli, de volta. Ó, 11h13, antes de a gente mudar para o outro assunto, o Sakamoto ainda quer falar alguma coisa sobre Venezuela, vai lá. Não, porque é o seguinte, o interessante é que nas redes sociais, tão logo aconteceu o que aconteceu ontem, né, a matéria do New York Times, depois o próprio Trump falando, falei mesmo, mandei mesmo a CIA aí atrás, toda a repercussão, resposta do Maduro, tudo. O interessante é o seguinte, nas redes brasileiras, na extrema-direita, teve muitos bolsonaristas torcendo para o Trump invadir a Venezuela e depois o Brasil, né? Isso que foi interessante. Eu estava conversando com o pessoal, pesquisadores que fazem análise de rede, eles estavam identificando essa tendência, né? Nas redes sociais, grupos de WhatsApp, o pessoal defendendo, né? Não, que tem que invadir, tem que tirar o Maduro à força, tem que não sei o que lá, e torcendo para que depois que fizer isso, venha para o Brasil, para depor um governo democraticamente eleito e colocar de volta ao poder alguém que tentou um golpe de Estado. Então, tem essa movimentação, tem gente celebrando por conta disso, né, de todo esse processo. E a outra coisa também, acho que só para lembrar, e tem muita gente falando, não, olha, e eu já falei isso, tipo, aqui várias vezes, sempre falo quando vou falar do Maduro. Maduro é um autocrata, é um ditador, fraudou a eleição, o Brasil nem reconheceu o governo da Venezuela ainda por conta disso, depois da eleição, né? Agora, isso tem que ser falado, tem que ser repetido, tem que ser entendido e compreendido por todo mundo que se diz democrata. Agora, tem um ponto interessante que é o seguinte, falar que o Trump faz isso porque a Venezuela é uma ditadura é meio que ofender a inteligência. O Trump tem um monte de ditador amigo. Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, vocês acham que é democracia? Pergunta como é que é a vida das mulheres lá, por exemplo. Pergunta como é que é a questão da política nessas ditaduras do Oriente Médio. A única diferença é que, por exemplo, tem ditadura que dá de presente um avião para o Trump, né, que faz investimentos pesados nos Estados Unidos, que fornece petróleo, né, a um valor baixo. Então, o que acontece é que, no final das contas, né, tudo isso é uma grande hipocrisia também. Tanto a direita quanto a esquerda têm ditaduras para chamar de suas.